Olá, queridos alunos do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero em Deus que vocês estejam bem, tranquilos, saudáveis. O importante é isso, viu, meus queridos? É a saúde física, mental e espiritual, tá bom? Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Vamos hoje trabalhar com embriologia, certo? Vamos aqui compartilhar o nosso módulozinho, certo? Ó, embriologia, começo da vida. Logia, estudo, embrião. Então, é o início da formação, né, do ovo ou zigoto. Nós já estudamos a espermatogênese e embriogênese nos capítulos anteriores e agora vamos estudar a formação mesmo do zigoto. O começo da vida. A embriologia é o estudo das diversas fases pelas quais passa o embrião, desde sua origem, como um zigoto, até o seu nascimento. Fecundação ou fertilização é o processo em que o gameta masculino associa-se a um gameta feminino, formando um zigoto ou célula-ovo. Então, a gente já viu, né, os espermatozoides, são lançados bilhões de espermatozoides, e apenas um óvulo, no processo normal, né, um óvulo é liberado pela mulher, mas pelo homem é liberado vários espermatozoides. 50% com material X, 50% com material Y. Após a entrada de um espermatozoide no citoplasma do ovócito, a zona pelúcida sofre modificações em suas propriedades e passa a se chamar membrana de fecundação. Lembram da zona pelúcida? A gente colocou até uma questão dessazinha na avaliação. Então, o espermatozoide entrou instantaneamente, ó, fecha-se uma coraça protetora e aí passa a se chamar membrana de fecundação. A função dessa membrana é impedir que outros espermatozoides penetrem no ovócito, evitando assim a polispermia. Logo após penetrar o ovócito, o espermatozoide perde seu flagelo, porque a função do flagelo é a locomoção, a gente já viu isso também. Seu núcleo aumenta de volume e passa a ser chamado de pronúcleo masculino. Tendo isso penetrado pelo espermatozoide, o ovócito, tendo sido penetrado pelo espermatozoide, o ovócito 2 finaliza sua meiose e seu núcleo passa a ser chamado de pronúcleo feminino. A gente vê aqui, ó, uma representação, ó, real. Aqui é uma foto de microscópio de varredura. Aqui, ó, ampliação aproximada de 490 vezes e colorido artificialmente. Então, óvulo, ó, o espermatozoide chegando no óvulo. Aqui é uma representação em um desenho. A fusão dos pronúcleos masculinos e femininos é chamada de cariogamia ou anfimixia, do grego anfi, dois lados, mix, mistura. E realmente é uma mistura, pois os locos cromossômicos do espermatozoide N23 e o óvulo N23 unem-se gerando a primeira célula do futuro ser vivo ou zigoto, 2N, né? Aí a gente vem para cá, já aí se forma, né, célula ovo ou zigoto, houve a fusão do espermatozoide com o óvulo. A célula ovo ou zigoto é a primeira célula do novo ser vivo. Como estamos falando de fecundação em seres humanos, essa primeira célula que é diploide tem 2N, 46 cromossomos. 23 de um, 23 do outro. O zigoto fará a primeira mitose, originando duas células do mesmo número cromossômico. E essas farão sucessivas mitoses, quantas forem necessárias, a fim de formarem um novo ser. Então, ó, primeira divisão, que também, ó, uma fotografia real, né, colorida artificialmente.
Tipos de célula-ovo. Na natureza, há diferentes tipos de célula-ovo. A classificação é feita de acordo com o vitelo. A gente vê muito isso quando a gente pega o ovo de galinha para fazer a seminação e ver o desenvolvimento do pintinho. É muito interessante a gente ver a formação de todas essas estruturas, principalmente o vitelo. Uma mistura feita de açúcares, lipídios, proteínas e outras substâncias armazenadas no ovo. Conforme a quantidade e a distribuição do vitelo, classificamos os diferentes tipos de ovo em oligolécito, heterolécitos e telolécitos, ou centriolécitos. Normalmente, um dos polos da célula apresenta um vitelo e é chamado de polo vegetativo. O polo oposto, ocupado pelo núcleo e com menos vitelo, é chamado de polo animal. Vamos voltar aqui. Ovo oligolécito. A gente vai ver os três tipos, né? O oligolécito do grego oligo, pouco, e lectus, vitelo, também chamado isolécito ou alécito, possui pouco vitelo, distribuído por igual no citoplasma celular. É o ovo dos mamíferos, dos equinodermos, como a estrela do mar, e dos anfióxeros, pequenos seres marinhos que são parentes próximos dos vertebrados. O heterolécito, também chamado de telolécito incompleto ou mesolécito, tem quantidade média de vitelo distribuído de forma desigual, com maior concentração no polo vegetativo. É o ovo dos anfíbios, sapos, rãs, dos anelídeos, minhocas e sanguessugas, e dos moluscos, caramujos, lulas e de alguns peixes. Ó, metade, né? E o ovo telolécito completo ou megalécito tem muito vitelo, fazendo com que o núcleo e o citoplasma do ovo fiquem restritos ao polo animal, formando disco germinativo. Aqui, ó. O ovo megalécito ocorre em aves, répteis e algumas espécies de peixe. Lembra que nós falamos dos peixes dos pintinhos? Ovo centrolécito, o vitelo concentra-se ao redor do núcleo, que está no centro do ovo. É o ovo dos artrópodes, insetos, aranhas, crustáceos. Certo? Aqui nós temos, ó, uma atividadezinha para a gente fazer, certo? E aí a gente vem para o desenvolvimento embrionário. Então, vamos ficar nessa página e na próxima aula a gente pega aqui a partir do desenvolvimento embrionário. Tá certo, meus queridos? Então, fiquem com Deus, tenham um bom dia e até a próxima aula.